falar um pouquinho da pesquisa presidencial que saiu hoje no Instituto IDEA. O que ela traz, Bruno? Olha, a pesquisa do Instituto IDEA, ela mostra um cenário, primeiro, de um crescimento acima até do esperado, vamos dizer assim, do Flávio Bolsonaro, um certo recrudescimento da tal terceira via, né? Mesmo quando coloca o Ratinho Júnior, que chegou em alguns momentos a bater os 2 dígitos, ele já diminui um pouco, e o Lula ali parado dentro do que se espera de que o Lula vai ter, né? Dentro da aprovação que se tem do governo. Então você tem hoje o IDEA mostrando que o Brasil caminha para a polarização. O Brasil caminha para essa polarização. E daí nós vamos ter essa discussão que é o que a gente estava conversando agora. De um lado, o Lula dizendo, olha, eu tive que ficar 4 anos aqui arrumando a casa de um governo que foi absolutamente irresponsável com os brasileiros, que fez, que era contra, inclusive, a vacina, que isso retardou todo o processo de saída da pandemia e etc. E vindo com a emoção, me dá uma chance, deixa eu te... Me dá uma chance, é meu último ano. E é minha última oportunidade, quero fazer o governo do legado, né, aquela coisa toda. Vai vir com esse discurso, falando para os mais pobres, principalmente, fazendo um comparativo, dizendo que o Bolsonaro é dos empresários, até porque daí vem a narrativa da pandemia, que era, Bolsonaro quer que você vá trabalhar mesmo com risco de você ser morto, né? Então era aquela coisa do não fique em casa ou fique em casa, né? Aquela discussão, dizendo, ó, ele é o candidato dos ricos, o candidato dos empresários, e eu sou o candidato do povo brasileiro. Então ele vai para esse discurso. E do outro lado, o Flávio parece ter entendido os motivos da derrota lá de 2022 e está vindo com um discurso mais equilibrado e mostrando que se a gente não pôde fazer mais foi porque não deixaram a gente fazer. E daí não deixaram, foi a pandemia e foi a grande disputa que eles fazem contra as instituições, ou seja, contra o status quo, que é o chamado sistema brasileiro. E daí o sistema vai desde dos meios de comunicação até as instituições da República, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E tem 2 pontos, né? Que o Flávio já está mostrando isso. Ele vai colocar que o Lula é retrógrado, que o Lula não se modernizou, né? Esses dias ele disse que o Lula não tem nenhum celular, então ele não entende desse mundo que a gente está vivendo. E a questão do ataque às instituições, neste momento que o Supremo está fragilizado, isso está reforçando um discurso que a direita tinha. Olha, a gente avisou lá atrás. Olha o que vocês estão assistindo agora. A gente foi vítima disso. E tudo isso num contexto em que a gente descobre que o ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro mais poderoso da história do Supremo, fez um contrato ali, né, com o Banco Master, né, que é um banco que participou da maior fraude do sistema financeiro do país, de 129 milhões de reais. Depois tem o Toffoli com o Resort Itaiaia. Então eles vão pegar também um pouco disso para mostrar, olha, a gente avisou, ninguém acreditou. Então não dá para dizer que se ganhou a eleição, e dentro disso, da pesquisa que a gente teve acesso hoje, né, que foi divulgada, Bruno, então essa terceira via não tem chances de chegar, ou quando se apresentarem esse cenário pode dar uma mudada? Beleza. Não dá para a gente ser definitivo em relação a isso. Não tem chance. Pode ter. A Duda colocou a pesquisa aqui para a gente dar uma olhadinha. Aqui são cenários já de segundo turno, né, mostrando um pouco daquilo que a gente estava falando. Né? Quando a gente vê o primeiro turno, que é Lula contra Flávio, você vê que dá 46, vamos arredondar ali, né, 46-41. Né? Ou seja, 5 pontos de diferença, que dentro de uma margem de erro de 3 pontos a gente pode chamar de empate técnico, né? Mas você tem uma diferença aí de 5 pontos percentuais. Quando a gente desce e vai ali para Lula e Tarcísio, você tem 45-42, uma diminuição, 3 pontos percentuais, né? De 5 pontos para 3 pontos percentuais. E quando a gente vai de Lula e Michele, 45-41, 4 pontos percentuais na diferença. Se a gente for analisar friamente só esses pequenos detalhes, a gente vê que a candidatura do Tarcísio de Freitas é a que mais se aproxima, que é a que tem menos rejeição. E aqui você olha um outro dado interessante, que é a junção aqui do branco nulo e não sabe, no caso do Tarcísio,
no jogo é um pouquinho mais alta que a dos outros, porque tem muita gente ainda que não conhece o Tarcísio de Freitas. Ele ainda tem essa... Muito desconhecido, diferente do Flávio Bolsonaro e da Michelle, que carregam o sobrenome Bolsonaro. O Tarcísio era um ministro, depois virou governador de São Paulo, mas, por exemplo, se chegar no interior de Roraima, no interior do Acre, as pessoas não têm familiaridade, ainda tanta familiaridade com o nome do Tarcísio de Freitas. E então isso acaba também trazendo um pouco desse aumento aí, desse branco e nulo, que tem gente que fala, então tem uma margem aqui para se trabalhar, que é uma margem que pode ser mais fácil para o Tarcísio passar o Lula numa eleição. Existe ainda, Andresa, uma esperança de boa parte da classe política brasileira, principalmente da oposição brasileira, de que possa haver uma composição entre a tal terceira via, que é uma terceira via mais à direita, né? Uma terceira via que dá uma viradinha aqui para a direita, e essa direita bolsonarista. E de vir para uma vaga de vice. E que o único nome que teria capacidade de juntar tudo isso é justamente o Tarcísio de Freitas. Existe essa expectativa. Né? Se isso vai acontecer ou não, depende de muitos fatores, depende de principalmente de uma abertura do bolsonarismo para que isso aconteça. Né? O próprio governador Tarcísio tem dado muitas declarações recuando dessa possibilidade, né? Ou seja, mostrando que ele não vai forçar essa questão, que essa questão, se vier, ela vai vir naturalmente, mas o Kassab está ali pronto para isso. E numa tacada só ele tira 3 presidenciáveis para um apoio ao Tarcísio, até porque o grande projeto do Kassab, além de ter o PSD como um super partido nacional, que ele já transformou, é o governo de São Paulo. E a vice do Tarcísio hoje é do PSD, é do partido do Kassab, que é o ex-prefeito de São José dos Campos, o Felício Ramute. Né? Tudo que a gente ouve é que o Tarcísio não será candidato à presidência da República se o Flávio estiver na chapa. Isso já está cristalizado de que essa candidatura não vai ocorrer tendo o Flávio como candidato, porque o Tarcísio vai virar a Geni, vai apanhar do Flávio e vai apanhar do Lula, e isso para ele não é interessante, porque ele vai perder o governo de São Paulo, que ele está bem avaliado, as pesquisas mostram ali que o Tarcísio vai ganhar a eleição. Isso foi um movimento também do Jair Bolsonaro, porque se tira o Tarcísio de lá, eles entregam muito provavelmente o governo de São Paulo para a esquerda, para o próprio Alckmin, poderia sair candidato. Eles estão insistindo com o Fernando Haddad, né, para que ele saia candidato. Isso aí é uma coisa que eu acho tão curiosa no Brasil, não está insistindo muito para que eu saia candidato. Parece que é um favor, né? E esqueceram que tem um eleitor, né? Para escolher. Esses dias eu vi a Gleisi Hoffmann, não, eu vou sair porque o Lula pediu. Não é porque ela quer e porque ela acha que vai ser importante para o Paraná, que ela tenha propostas ali e defenda o Estado. É porque o Lula pediu. Então virou uma coisa assim, peraí, gente, você tem que sair candidato porque você tem que ter uma proposta, tem que ter vontade de defender, né, as questões ali, né, do seu Estado, da sua cidade também, não é porque tem que ter voto também. Não é assim que funciona. Para mim, o Haddad vai sair porque deve ir para o mercado financeiro daqui a um tempo. Eu vou deixar aqui registrado, depois se ele for mesmo, a gente tem gravado. Se não for, a gente perde a gravação e finge que eu nunca falei isso. Mas para mim, a minha aposta é essa saída do Haddad do governo para coordenar a campanha de Lula, não desce, acho esquisito. Já perguntei isso para ele, ele disse que não, que vai coordenar mesmo a campanha, mas não vejo muito o Haddad nesse papel. Nunca teve, não é agora que terá, né? A gente vai agora